voltamos para o terceiro e último bloco do Outros Elementos de hoje. Se você tem alguma crítica ou sugestão, envie para o nosso e-mail. É outroselementos@gmail.com. Se você perdeu algum programa e quer assistir, acesse o nosso blog. É www.outroselementos.blogspot.com. O blog está com alguns programas atrasados, que eu prometo botar em dia em breve. Júlio? A Mitty estava perguntando para a nossa convidada, a Gabriela, sobre desde quando que ela vê esses protestos crescerem, enfim. Eu estou em cursos de comunicação desde 2004 e eu não existia nenhuma discussão, porque eu, além do Rio Grande do Sul, eu também estudei no Paraná e isso nunca ninguém falou para mim. Então, assim, e eu não me considero uma pessoa menos informada, enfim. Assim, dentro do possível eu sou informado, mas pela grande mídia, quem sabe. E as professoras, os sindicatos, enfim, é muito pouco tempo. Então é mais ou menos da época que a Gabriela entrou na instituição, no máximo 2 anos para cá, que vem começando assim a aparecer nos congressos de comunicação alguém dizendo que vai acontecer isso. A FENAGE trabalhar bem pouquinho. Antes de entrar na faculdade, eu nunca tinha ouvido. Pois eu tenho a impressão que isso foi desde que começaram a falar na votação, que daí o pessoal foi se ligando. E depois da votação, o pessoal, aí se assustou. Aí sim aumentou o número de gente se envolvendo, de gente gritando. Eu acho que no meu caso essa questão de eu não ter ouvido, tu não ter ouvido, a Mitty não ter ouvido, o Dieguinho não ter ouvido e a Gabi talvez não tenha ouvido, entramos num outro ponto da nossa discussão sobre a questão do diploma, que é a grande mídia que não está noticiando a questão. Qual é? Porque acredito que algumas, não vou citar todas, né, mas acredito que algumas delas são contra, né? São a favor da desregulamentação. Até porque eles têm muitos apresentadores televisivos que não são formados. A gente tem uma, emissora e as grandes se manifestaram assim, da seguinte maneira, tudo bem. Noticiando Não só. fiquem tristes, sabe? Nós vamos continuar contratando. E eu acho errado. É esquisito isso, sabe? E não mostram a movimentação do movimento, entende? Vocês hoje... A gente tá redundante. Não, mas o meu articulista foi uma questão intencional. É que ninguém sabe o que vai acontecer daqui pra frente, né? Sem ser obrigatório o diploma. Então, eu acho que para eles fica mais fácil não se manifestar para depois ver o que for mais conveniente. Né? De repente, não seja conveniente para eles contratar pessoas sem diploma, mas ninguém sabe ainda como vai ser. Segundo alguns profissionais que já dizem isso, que acreditam que não vai haver, assim, vamos contratar nas empresas pessoas que não são formadas, porque vai dar muito trabalho para qualificar. Porque a gente não pode pensar que existem talentos para escrever, para ser jornalistas, que não vão cursar e que vão ser ótimos profissionais. Mas são exceções. Mas eu acho Isso não pode generalizar. Só que eu acho que é aí que está, que eu percebo, pelo menos assim, eu leio muito blog de todo mundo. Blog do pessoal da Folha, pessoal da Época. Eu quero falar do Observatório da Imprensa depois, fala. Blog de todos os lugares. Então tem um blog que eu acompanho legal, que é de um jornalista de Pelotas, que não é jornalista, e que está dentro da luta... Agora ele pode ser jornalista. Mas ele está dentro da luta do Rio Grande do Sul contra o diploma, e achou o máximo. Então, no dia que foi desregulamentado, ele fez um texto conciso, claro, né, no caso, sobre isso. Que para eles que trabalham como jornalista, a questão é muito mais, eu acho que ela é muito mais a ver com o ego, com a individualidade. Essas pessoas que trabalham nessa área e não são jornalistas e não podem ser consideradas jornalistas, no caso desse cara, ele é considerado um articulista apenas, eles parecem que agora eles ganharam um ar, um status. Eu acho ainda mais do que a ver com a grande mídia, sabe? Porque a questão salarial da grande mídia para esses articulistas pagam muito mais do que pagam para jornalistas. Então, sabe, não teria o porquê disso. Mas ficou uma banalização tremenda daquilo que a gente considera uma profissão eu fiquei jornalista. assim meio um pouco chocado, inclusive, com o Observatório da Imprensa, que foi criado pelo Dines. Os editores, todos, e o Dines foi um dos criadores dos cursos de comunicação no Brasil. Todos os editores dele, do Observatório da Imprensa, escreveram contra o diploma.
Aí, E tipo, eles foi nessa... usaram O mesmo. o mesmo argumento que o ministro. Para a liberdade de Doutor, liberdade de imprensa, pra Gilmar Mendes. Não, o Que eu argumento acho- Que deles é usou que a eles que Constituição, se né, aprende. como se ferisse. Que o jornalismo se Constituição. aprende na prática e que a prática é somente... Não, eu não Mas eu acho considero. que na tem faculdade questões a sim. gente tem Só que a gente tem uma prática. formação ética acima de Exato. tudo. E de conhecimentos técnicos, que eu acho que não é inato, entendeu? eu A pessoa acho- pode ter um talento para escrever, mas ela tem que adquirir técnica.